Soltando, por Ajanli Damadaro. Uma das razões importantes porque o Buda ensinou o Dhamma foi para nos ensinar a soltar, não se agarrar às coisas. Quanto mais compreendemos o Dhamma, mais somos capazes de soltar. Aqueles que compreendem um pouco podem soltar um pouco. Aqueles que compreendem muito podem soltar muito. Como um primeiro passo, somos ensinados acerca de dana, ser generosos, dar donativos, como uma estratégia para aprender a soltar. O próximo passo é tyaga, renúncia aos direitos de posse, que é soltar em um nível mais elevado que dana. E finalmente, em um nível mais refinado, somos ensinados a abandonar todos os nossos upadi, contaminações na mente. Esse é o nível que examinamos e exploramos até obter a libertação final. Dana significa dar coisas materiais. Se não as damos, é difícil que as deixemos. Na maioria das vezes, se não damos as coisas, mantemos direito sobre elas e as consideramos como pertencendo a nós. Porém, se as damos, não temos mais nenhum direito sobre elas. As coisas às quais nos agarramos são perigosas. Elas podem nos causar dano. Elas causam danos às pessoas que nos roubam, e uma vez que essas pessoas as tenham roubado, então elas afirmam ter direito sobre elas. O Buda viu esses perigos, e é por isso que ele nos ensinou a ser generosos, a aprender como dar as coisas. As pessoas que desenvolvem o hábito de ser generosas colhem muitas recompensas. O seu ato de generosidade lhe retorna tanto no presente como no futuro. Elas têm muitos amigos, outras pessoas confiam nelas. Os seus corações ficam leves. Elas não ficam deprimidas com preocupações por ter que cuidar daquelas coisas que foram dadas. E esses mesmos resultados continuarão a vir no futuro, tal como quando temos um balde cheio de grãos de arroz. Se plantamos o arroz em um campo, colhemos 10 baldes em troca. O mesmo se aplica com a bondade que desenvolvemos nessa vida. Ela dá um retorno enorme. É dessa forma que as pessoas com sabedoria entendem a generosidade. Tyaga é o passo seguinte. Dana é algo que até pessoas malucas podem fazer, porém tyaga é um tipo de generosidade que somente as pessoas sábias podem fazer, porque o seu senso de posse pessoal tem que ter um fim imediatamente com o ato de dar. Elas veem todas as coisas materiais como elemento comum. As coisas realmente não nos pertencem, elas realmente não pertencem às outras pessoas. Ao ver as coisas como pertencendo a você, isso é apego pela sensualidade. Se você vê as coisas como pertencendo aos outros, isso é o apego pela mortificação. Quando nascemos, não trouxemos nada conosco ao chegar. Quando morremos, não levamos nada conosco ao partir. Dessa forma, o que realmente nos pertence? O coração tem que abandonar a noção de posse para que a nossa generosidade seja considerada como tyaga. O terceiro nível de soltar é abandonar o que está no coração. Quer demos ou não as coisas, nós as soltamos do coração todos os dias. Nós soltamos das coisas que temos. Nós soltamos das coisas que não temos. Da mesma forma como uma pessoa que tem que lavar a sua boca e mãos todos os dias depois de comer, se ela quiser permanecer limpa. O que isso significa é que não queremos permitir que nada atue como um inimigo no coração, fazendo com que sejamos mesquinhos ou que nos agarremos. Se não fizermos isso, somos o tipo de pessoa que não se lava após uma refeição. Não somos limpos. Permanecemos dormindo sem nunca acordar. Porém, se soltamos da forma descrita, a isso se chama Viraga Dhamma, ou desapego.
Os níveis inferiores de soltar são coisas que apenas podem ser feitas ocasionalmente. O desapego é algo que podemos desenvolver sempre. Em geral, as nossas contaminações nos amarram pelas mãos e pelos pés e depois nos pregam no chão. É difícil de se libertar e é por isso que necessitamos de uma habilidade mais elevada, denominada Bhavana Maya Panya, a sabedoria que vem do desenvolvimento da mente em meditação para obter a libertação. Desapego é uma qualidade mental que é realmente deliciosa e nutritiva. Todos aqueles que ainda não atingiram este nível do Dhamma, do desapego, do desencantamento, comeram apenas a casca da fruta, sem conhecer o sabor e o alimento da polpa. A melhor parte da polpa se encontra no fundo. Os upadikilesas, as contaminações, são a ignorância, desejo e o apego. Se alcançamos o nível em que vemos por nós mesmos o Dhamma dentro de nós, então assumiremos responsabilidade por nós mesmos. Seremos responsáveis por essas coisas. Se conseguirmos fazer com que as nossas mentes entrem no primeiro jhana, estaremos soltando os 5 obstáculos. A maioria de nós age como crianças inexperientes. Quando comemos peixe ou frango, comemos os ossos e espinhos junto com a carne, porque não desenvolvemos nenhum insight. Quando esse insight surge, ele é mais deslumbrante que a luz de um fogo, mais afiado que uma lança. Pode consumir qualquer coisa, carne, ossos, arroz, cascas, qualquer coisa, porque é sábio o suficiente para triturar tudo sob a forma de um pó. Pode consumir imediatamente visões, sons, aromas, sabores, tangíveis e ideias, boas ou más, sem ser exigente. Pode devorar tudo. Se as pessoas nos elogiam, podemos usar isso para alimentar o coração. Se nos criticam, podemos usar isso para alimentar o coração, através da sabedoria. Mesmo se o corpo estiver com dores terríveis, o coração estará tranquilo, pois ele tem todos os utensílios necessários para preparar o seu alimento da maneira adequada. Moedores, batedeiras, panelas de pressão, panelas e frigideiras. A neblina da ignorância irá dissipar tudo o que nos amarra. Os pregos dos 5 agregados, as 3 amarras, os 8 damas mundanos, todos irão desaparecer. As pessoas estúpidas pensam que ficar aprisionadas é confortável, sendo que por isso continuam fazendo mais e mais o mal. Elas veem o mundo como prazeroso e dessa forma são como prisioneiros que não querem sair da cadeia. Quanto às pessoas com discernimento, elas são como a codorna aprisionada que está buscando uma forma de escapar da gaiola. Como resultado, os 8 damas mundanos que as aprisionam irão desaparecer um elo de cada vez. Os 8 damas mundanos são como as correntes com as quais se prendem os criminosos. As pessoas estúpidas pensam que essas correntes são colares de ouro para usar como adorno. Esses damas mundanos são ganho e perda, elogio e crítica, fama e má reputação, alegria e tristeza. Na verdade, isso são coisas que contaminam a mente. As pessoas que são acorrentadas com isso nunca conseguirão escapar, porque elas temem que irão perder a sua riqueza e status, temerosas da crítica e da dor. Qualquer um que esteja aprisionado pelo prazer, que teme a crítica, nunca será capaz de vir ao monastério para praticar. O Buda viu que nós somos iguais a macacos acorrentados. Se não desenvolvemos um insight libertador, nunca nos libertaremos das correntes, nunca alcançaremos o desapego. No primeiro estágio, soltamos daquilo que é ruim e começamos a fazer o bem. No segundo estágio, soltamos daquilo que é ruim e algumas formas do bem.
No terceiro estágio, soltamos tudo, bem e mal, porque tudo é fabricado pela natureza, e dessa forma é indigno de confiança. Fazemos o bem, porém não nos apegamos a ele. Quando você solta, deve fazê-lo de forma inteligente, e não de uma forma destruidora, isto é, sem fazer o mal. Você não deve se agarrar nem às suas opiniões, muito menos às coisas materiais. Quando você faz o bem, você o faz pelo benefício dos seres vivos no mundo, para os seus filhos e netos. Você faz tudo da melhor forma possível, porém sem apego, porque você sabe que todas as coisas fabricadas são inconstantes. Dessa forma, o seu coração será claro e luminoso como uma joia. Se você se deixar capturar pela crítica ou elogio, será um tolo. É como beber a saliva de uma outra pessoa. Quando você age da forma correta, existem pessoas que dirão que você está certo e aqueles que dirão que você está errado. Quando você age da forma incorreta, existem pessoas que dirão que você está errado e aqueles que dirão que você está certo. Não existe nada constante acerca do bem e do mal, pois eles não são nada mais que fabricações.